Tá tudo certo? Perdão aqui, pessoal. Muito bom dia a todos, muito boa tarde, muito boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui conversando com vocês no âmbito do projeto Amazoniar, do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Meu nome é André Guimarães, eu sou diretor executivo do Instituto, e trago aqui com vocês, meus caros e minhas caras, um debate extremamente importante e atual sobre a Amazônia. Tá? O projeto Amazoniar do IPAM tem um objetivo muito simples, muito claro, que é de promover o diálogo sobre a Amazônia. Nós entendemos no IPAM que a informação qualificada, que o dado correto, que a boa análise, ela é fundamental nos processos decisórios, sejam eles privados, sejam eles da sociedade, sejam eles decisões governamentais. A gente entende, então, que a produção científica é importante, a geração de informações é importante, e o debate sobre essas informações e a formação de opinião qualificada é extremamente importante para a tomada de decisão. Hoje existe uma enorme curiosidade, um enorme interesse da sociedade global sobre a Amazônia, e esse é um interesse absolutamente legítimo. Nós estamos falando de uma região, de um bioma que guarda alguma coisa em torno de 15% de todas as soluções que a vida encontrou para habitar o planeta Terra em 3 bilhões de anos. Nós estamos falando de uma floresta que armazena o equivalente a 10 anos de emissões humanas de carbono. Uma floresta que é vital para os ciclos hídricos que irrigam a nossa agricultura no Brasil, que irrigam a agricultura do Cone Sul do continente americano. Então, nós estamos falando de uma região extremamente importante para, digamos assim, até para a arquitetura da vida no nosso planeta. Não é por outra razão que a sociedade global tem interesse na Amazônia, sim, e, portanto, o Brasil tem uma responsabilidade enorme em cuidar para estas e as futuras gerações deste patrimônio fantástico que é a Amazônia. Nesse contexto, então, nós montamos o projeto Amazoniar, que, como eu disse antes, tem esse objetivo de dialogar, fazermos conhecer a Amazônia, tornar a Amazônia mais conhecida para a Europa, tornar a Amazônia mais conhecida para o mundo, para que a gente possa, de fato, lançar um olhar correto sobre essa região. Essa é uma região que tem muitos problemas, temos desmatamento, temos injustiça, mas é uma região de grandes oportunidades, oportunidades que devem ser, enfim, explicitadas para a sociedade, devem se tornar atraentes para investidores. É isso que a gente está fazendo um pouco aqui, meus caros e minhas caras, é discutindo e conversando sobre a Amazônia, tá? Para que a gente possa lançar um olhar mais realista sobre a Amazônia e, portanto, promover o desenvolvimento daquela região em moldes sustentáveis, conservando a integridade da floresta, mantendo os serviços ambientais e melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas que ali vivem e daquelas pessoas que daquele bioma dependem para viver e para empreender os seus negócios. Nós estamos aqui hoje, temos o privilégio hoje de termos dois convidados, dois queridos amigos que eu tenho no meu coração, que são Roberto Vac e o Leonardo Sobral. Roberto, um amigo de muitos anos. Roberto tem uma formação única, muito rara, né, Roberto? O Roberto é biólogo, mas tem um MBA pela FEA USP, é membro de vários conselhos de organizações relacionadas à sustentabilidade, mudança climática, florestas. Roberto também participa de inúmeros conselhos empresariais, como da Marfrig, da Wise Plásticos, também do WWF Brasil, do Instituto Ethos, do Instituto IP, do Instituto Arapiaú. Então, Roberto tem um longo currículo, foi CEO de uma das empresas mais importantes do setor florestal brasileiro, a Amata, e também foi CEO da Fundação Renova. Roberto tem uma visão privilegiada da atividade madeireira, especialmente na Amazônia, ele pôde observar por vários ângulos, o ângulo empresarial, o ângulo do terceiro setor, o ângulo científico. Então, Roberto, realmente é um privilégio ter você aqui conosco, mas não está sozinho, Roberto, você está junto com o Leonardo Martins Sobral. Leonardo, querido amigo também, colega do Imaflora. Imaflora é uma instituição reconhecida no Brasil e no mundo como sendo uma líder na área de certificação florestal. O Léo tem mais ou menos 13 anos que ele trabalha na área de certificação florestal
do Imaflora, é engenheiro florestal de formação pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, tá? Tem também MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, é um amigo de muitos anos que vai trazer para a gente também essa experiência de chão, alguém que vivenciou o manejo, que vivenciou o desafio do empresário, o desafio do madeireiro de conquistar a sua certificação. Não é um processo simples, né, Léo? Você certamente vai contar um pouco aqui para a gente, mas é um processo que pressupõe informação também qualificada, pressupõe transparência de dados. Então, o Léo vai trazer um pouco da sua experiência com certificação, com manejo florestal, para a gente conversar e enriquecer aqui esse nosso debate. Mas sem muitas delongas, eu acho que eu já falei até demais, antes que me puxem aqui, desliguem o meu microfone, eu queria te convidar primeiro, Roberto, para você trazer essa sua rica experiência e a gente poder aqui discutir no Amazoniar o nosso tema de hoje, que eu acho que eu esqueci de mencionar, né, Roberto, que é exatamente a atividade madeireira e o papel do comércio internacional de madeira no desenvolvimento sustentável dessa atividade, atividade essa que você tem tanta experiência. Roberto Vac, meu caro amigo, com você. O palco é seu. Não, muito obrigado, André. Muito bom estar aqui com o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz. É muito especial a gente poder ter a oportunidade tecnológica, né, de ter essa conexão direta com o mundo todo, em todos os fusos do planeta, num tema tão importante quanto o valor das florestas, né? Acho que quando a gente fala do setor madeireiro, não tem como a gente desvincular do setor da importância das florestas. Mais do que isso, da importância da floresta em pé. Eu acho que o setor madeireiro ele tem essa conexão sensível, essa relação que a gente faz imediatamente com a árvore derrubada, mas o setor madeireiro, em várias partes do mundo que ainda conservam as suas florestas, no norte da Europa, o norte das Américas, da América do Norte, o setor madeireiro tem uma importância muito grande na conservação das florestas, na preservação da floresta, desde que ele seja feito de uma forma adequada, e aí o manejo florestal sustentável é a resposta para isso. O manejo florestal sustentável é uma tecnologia desenvolvida por várias universidades no mundo inteiro, especificamente no que se refere aos trópicos. O Brasil tem um conhecimento adquirido muito grande e que divide esse conhecimento com as florestas da Bacia do Congo, da Indonésia, mas que, infelizmente, como negócio, ainda não emplacou. O manejo das florestas do mundo temperado, ele é, de certa forma, o que garante a preservação das florestas na Finlândia, em grande parte das florestas da Europa Central, na Polônia, na Alemanha. Então, está faltando a adesão ao manejo florestal sustentável do mundo todo, especialmente para contribuir com a conservação das florestas nos trópicos. Então, eu queria iniciar chamando para essa oportunidade que a intimidade que o manejo florestal permite que seja estabelecida com a floresta realmente seja surfada por atores do mundo inteiro, por atores do mercado financeiro, pelo mercado de madeira. O mercado de madeira, a madeira tem voltado a aparecer como um elemento central na construção civil mundial, não só pelo componente de carbono, mas pelo componente de conforto, tem vários elementos ligados. Então, a madeira ligada ao manejo representa, de certa forma, uma valorização do ativo florestal, gera oportunidades de restauração florestal, de toda uma economia da restauração, de uma economia da floresta tropical. Então, eu queria iniciar. A gente tá bastante acostumado, né, a falar sobre a Amazônia com os problemas reais, dramáticos, importantíssimos, mas nós precisamos falar também das oportunidades e do necessário envolvimento de diversos atores para que essas oportunidades frutifiquem, para que essas oportunidades
substituam essa situação tão dramática que a gente tem vivido, que é o desmatamento, que é a desigualdade, que é toda a degradação que a gente tem visto nesse ambiente. Então, eu queria iniciar com um convite a um olhar nas oportunidades, sem deixar de levar a sério, muito a sério, a dramaticidade das situações ligadas às ameaças. Muito legal, Roberto, isso que você nos traz, tá? Porque você mencionou Finlândia, né, Roberto, aí na sua fala. Quem sabe um dia a gente possa sonhar, assim como os finlandeses têm, né? Eles fazem poupança com a floresta, ou seja, a floresta ela é quase um fundo de aposentadoria, né, para algumas famílias. Quer dizer, eles veem a floresta como parte da vida e, portanto, manejam as florestas muito bem. E eu gosto muito da forma que você colocou, Roberto, até escrevi, quer dizer, o manejo florestal bem feito, ele protege a floresta. Isso é importante. Muita gente acha que né, explorar madeira numa floresta tropical significa você destruir a floresta, mas isso não é verdade. O bom manejo com técnica, enfim, com metodologias corretas, ele, ao contrário, ele maneja, como o nome está dizendo, ele permite a floresta se manter, os seus serviços se manterem, ao mesmo tempo em que o empresário pode oferir lucros e o consumidor pode se beneficiar do toque na madeira, né, Roberto? Porque ainda não existe plástico para simular o toque da madeira. Eu gosto muito de dizer isso. Vou começar a construir uma casa agora e tenho certas discussões com a minha mulher, porque eu quero madeira para todo lado, porque eu gosto de tocar na madeira, eu gosto do toque da madeira. Portanto, eu espero que madeira continue circulando por muitos anos ainda. Daí a gente tem que atrair os bons empresários e os investidores sérios para podermos trabalhar esse potencial enorme que a Amazônia tem, mas trabalhar direito. E quem sabe a gente vai poder um dia comprar cotas de alguma concessão florestal para fazer aposentadoria, né, Roberto? Espero que a Finlândia nos inspire nesse sentido um dia. Mas pulando, então, já que a gente falou de manejo, Léo, aí eu vou te pegar, porque você é o nosso guru aqui, cara, entende? O manejo, né? Já dei aqui uns pitaquinhos, posso ter falado até umas coisas erradas, você me corrija se eu dei uma escorregada aqui, mas fala um pouco da experiência sua, Léo, do Imaflora, com certificação, que está aí há tantos anos, ou seja, hoje não se discute mais o que significa a certificação, mas temos um desafio que ainda é de torná-la mais universal, né? Torná-la mais o mainstream, né? O negócio principal e não a exceção. Leonardo Sobral, contigo, meu caro. Obrigado, André. Roberto, prazer também estarmos juntos aqui. Agradecer ao IPAM por esse evento, André, muito importante. Eu acho que você tocou já inicialmente em temas, né, fundamentais, que é a questão do diálogo. Antes disso, André, quando você for comprar a madeira da sua casa, pela madeira certificada ou de um bom manejo, viu? Olha para a origem. Eu vou te telefonar logo, porque eu preciso de uma lista de fornecedores FSC, porque essa é outra briga, porque obviamente é um pouco mais caro e a minha senhora, ela que é a dona da conta do investimento, então eu preciso de boas informações, vou contar contigo. Legal, André. Bom, gente, eu queria trazer, de fato, essa perspectiva bem realista mesmo, né? Não só da questão da certificação, mas do manejo florestal. Roberto trouxe também já alguns elementos que essa relação íntima com a floresta, eu acho que o setor florestal sério, comprometido, ele quer a floresta em pé. Por quê? Porque é o estoque para a sua atividade. Então, nenhum empresário, né, do setor florestal quer desmatamento, ou seja, retirar totalmente a cobertura florestal, porque ele não vai conseguir ter a perenidade da sua atividade. Então, acho que um primeiro ponto, realmente, a gente já ouviu também em várias lives, em vários eventos, mas isso é sempre importante de ser dito, é a gente distinguir o manejo do desmatamento. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, ainda o consumidor final, né, os clientes de madeira na Europa, aqui no Brasil, né, ainda a gente não consegue fazer a distinção para que esse consumidor, de fato, saiba o que é desmatamento, o que é manejo. Isso é muito importante. Quando a gente fala de manejo, a gente está falando totalmente da
da conservação da floresta, e não só isso, e aí, entrando os elementos da certificação, vem os benefícios sociais, então uma série de requisitos que são extremamente importantes de serem seguidos, e muitos empreendimentos hoje na Amazônia seguem, já perseguem esses objetivos, não só empreendimentos certificados. Hoje a gente tem vários empreendimentos que atuam nas concessões florestais, que vem desenvolvendo um manejo de alta qualidade, processos de monitoramento das questões ambientais, fauna, flora, de forma muito rígida, profunda, monitoramentos nos aspectos sociais também, não só o social, que eu costumo interno, que é o olhar para os funcionários, mas também o social para fora, que é o relacionamento com as comunidades do entorno. Isso é um tema super importante também para a certificação. E, André, o que você comentou é a realidade. Assim, o desafio, ao mesmo tempo que passa a ser uma oportunidade, é como que a gente dá escala para a certificação, dá escala para o manejo florestal na Amazônia. E aí a gente já se conversou em alguns momentos, em vários fóruns, a gente acredita que a estratégia de concessões florestais ela é fundamental para isso, né? Eu queria trazer um número. A gente vem no Imaflora fazendo alguns estudos sobre o histórico da produção de madeira da Amazônia. A gente está falando que há 20 anos atrás a gente tinha uma produção que chegava a quase 30 milhões de metros cúbicos de tora, e o número que a gente apurou para 2019, 2020, foi de algo em torno de 9 milhões. Então, uma queda muito grande na produção, só que a gente também quer olhar essa queda na perspectiva da oportunidade. Como que faz para a gente retomar essa produção em bases sustentáveis, né? Então, as concessões, a lei de gestão de florestas públicas está aí, está sendo aplicada, a gente está tendo alguns avanços, mas ainda está muito aquém das expectativas, seja das empresas, das ONGs que trabalham nessa pauta. Então, é o momento, como você falou, do diálogo. Eu acho que o diálogo é a peça central nesse jogo. A gente precisa colocar todo mundo numa mesa e pensar em soluções. Quando eu falo todos, setor empresarial, com as organizações da sociedade civil, com o governo, né? E também com os compradores de madeira. A gente está falando aqui diretamente com compradores da Europa. É fundamental que eles também se engajem nessas iniciativas, porque a gente também precisa qualificar essa demanda. E aí não só da Europa, Estados Unidos e mercado interno também, né? A demanda precisa também cumprir o seu papel para estimular uma produção mais sustentável na Amazônia. É isso que eu coloco inicialmente e vamos seguindo aqui. Muito legal, Léo. Então, você traz pontos importantíssimos, cara, especialmente essa questão de todos os elos da cadeia precisam trabalhar juntos, do produtor ao transportador, ao processador, ao exportador, ao, enfim, segundo processador, ao consumidor. Então, e a gente nota claramente, né, Léo, que esses elos têm assimetrias em termos de entendimento, em termos de envolvimento com a solução dos problemas. Então, mais uma vez, né, Léo, como já falamos, a informação é necessária. Obviamente que precisa de comando e controle, obviamente que precisa de separar o joio do trigo, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, mas tudo isso tem que ser muito bem fundamentado. A escolha da escolha de quem vai produzir, a escolha de quem vai comprar, essas escolhas têm que ser feitas com base em informação qualificada, e aqui eu, mais uma vez, faço referência aqui ao Imaflora, que tem sido uma das instituições mais importantes nesse sentido de trazer a real situação à sociedade, de alertar, e mais do que isso, né, Léo, de trazer a solução, o caminho, que é a certificação. E até nesse contexto, eu queria já te fazer uma outra pergunta, Roberto, um pouco nessa linha da certificação. A Europa está criando seus próprios sistemas de certificação, não só para madeira, mas para outros produtos, insumos da indústria, óleo de palma, etc. Ou seja, a Europa, mais uma vez, tem sido um líder nesse processo, e até mais do que um líder, tem sido um continente instigador, né? Ele está provocando o resto do planeta a se comportar de maneira diferente, e nesse caso da madeira não é diferente. Como é que você vê o papel, Roberto, desse tipo de, digamos assim, de endurecimento, né,
das regras, como a Europa está fazendo, que papel que teria esse processo enfim, na melhoria, né, dos sistemas produtivos e na maior transparência desses sistemas produtivos, para que a gente, enquanto consumidores, por exemplo, possa ter informações melhores para poder consumir melhor. Você vê o papel desses certificações ou dessas barreiras, né, que eventualmente surjam por aí? Roberto. Você está mudo, meu. É a frase do ano de 2021 também, já vi. Também. Não, eu queria começar dizendo que eu sou suspeito, porque eu tenho um envolvimento com o sistema FSC praticamente, né, absolutamente profundo, e uma crença imensa no que significa um sistema de certificação multi-stakeholder, que a sociedade define os padrões e ela cria os mecanismos de certificação. Esses mecanismos têm um papel fundamental na informação para o consumidor, mas ele também tem um papel fundamental na melhoria dos processos de produção. E quando a gente fala de um bom manejo, um sistema como o FSC, ele dá todas as dicas do que é um bom manejo, do ponto de vista operacional, social, a preocupação econômica, obviamente as questões ambientais. Então, eu sou bastante suspeito para falar bem do FSC, mas eu acredito demais na importância de sistemas de certificação independentes e por esse componente da rastreabilidade, da capacidade que ele permite de que todos os atores envolvidos nas cadeias desse negócio, como você mencionou, saibam a origem do produto, não só a sua origem geográfica, mas principalmente como esse produto foi obtido. Então, queria ressaltar a importância de um sistema de certificação dessa natureza. Um comentário sobre preço. Na realidade, eu acredito muito de que esse é o preço justo. O outro não é barato. O outro, a sociedade divide o custo. Alguém paga por aquele custo que não foi pago. E esse alguém somos todos nós, é a sociedade inteira. Então, seja por conta das questões ligadas a emissões de carbono, mas também todos os malefícios sociais relacionados ao mau manejo ou a conversão das florestas, alguém paga. Então, esse preço supostamente baixo, na realidade, ele não tem nada de baixo. Então, eu acho que essa discussão de preço é extremamente importante, principalmente nesse momento em que o mundo está cada vez mais preocupado com ESG, com as questões relacionadas aos componentes ambientais e sociais, de que se leve em consideração de que os produtos que são rastreados, que têm a sua origem conhecida, que têm os seus modos de produção conhecidos, produzem menos externalidades e, consequentemente, a sociedade inteira paga menos por eles, embora aparentemente aqui ou ali possa parecer que eles sejam caros. Eu acho que esse conceito é um conceito que a gente precisa discutir agora, é um momento muito importante para discutir o que significa preço que não incorpora externalidade negativa e que não distribui externalidade negativa para a sociedade como um todo, porque alguém está pagando por isso. Um dos elementos muito importantes que você mencionou são os movimentos, principalmente da Europa, mas também dos Estados Unidos, de sistemas de verificação e de rastreabilidade. E aí existem, nos Estados Unidos, o LACI Act, todo o sistema FLAG-T na Europa, na comunidade europeia, que busca exatamente garantir que esses produtos não tenham origem ilegal ou origem predatória, digamos assim. Esses mecanismos, eles têm alguns tipos de problemas, que são como um determinado país ou continente interfere na vida institucional de um outro país, dizendo: eu não compro o produto desse país porque ele não cumpre as regras A, B ou C.
essa é uma discussão extremamente importante que o Brasil precisa participar para desenhar esses sistemas multilaterais de rastreabilidade, no meu entender, parecidos ou buscando a inspiração de sistemas multi-stakeholders como o FSC, onde a sociedade local tenha, sim, uma voz importante no desenho desses parâmetros, de como esses modelos são construídos, e mais do que isso, ela tem uma voz importante no monitoramento, uma vez que esses acordos nacionais ou multinacionais, muitas vezes acabam caindo na dependência de sistemas governamentais que, infelizmente, muitas vezes não são confiáveis. Então, eu acho que é importantíssimo esse movimento, ele é crescente, ele é algo que me parece inexorável, que a rastreabilidade seja o nome do jogo, mas o desenho desses sistemas precisa ter a participação das sociedades dos países, e o controle também tem que ter uma participação social menos dependente dos mecanismos governamentais de comando e controle. Muito interessante isso que você traz, Roberto. Ou seja, eu até cunhei aqui um termo enquanto você falava, que é rastreabilidade inclusiva. Eu acho que é isso que nós temos que perseguir, porque, de fato, é difícil. Tá? Tem que investir, tem que botar chip, código de barra, acompanhar, etc. Ou seja, adiciona, né, camadas de custo nos sistemas produtivos, tem que certificar, tem que isso, tem que aquilo outro, acaba tornando esse produto mais caro, mas, como bem você colocou, Roberto, não é que ele é mais caro, ele é o preço justo. O outro é que é mais barato e ele gera aí o lucro individual e o prejuízo coletivo. E, na realidade, Roberto, nós já estamos começando a pagar essa conta, porque todas as alterações microclimáticas que nós estamos vendo em regiões agrícolas, né, no Mato Grosso, no Mato Piba, a gente está vendo quebra de safra, a gente está vendo, enfim, riscos para a produção, imprevisibilidade para o plantio, todas essas alterações de chuva estão ligadas a desmatamento, que, por sua vez, tem uma das suas alavancas o desmatamento o desmatamento ilegal promovido pela atividade madeireira ilegal. Então, a conta já está sendo compartilhada, mas ainda, infelizmente, uns poucos é que estão auferindo os lucros, né? Então, eu acho que é muito, muito rico esse raciocínio, mas eu gosto principalmente do seu conceito de rastreabilidade inclusiva, Roberto, porque o que nós queremos é que se democratize o legal e não que se crie barreiras entre o ilegal e o legal, porque senão a gente aumenta o fosso, né? Vai estar sempre aquele camarada lá alijado, impossibilitado de acessar a rastreabilidade ou os mercados formais, e a ilegalidade persiste. Então, em outras palavras, a gente estaria enxugando gelo, né, se não fizesse de uma forma inclusiva. Excelente sugestão, e eu acho que a gente tem que reforçar essa recomendação do Roberto. Países produtores, países compradores, países comercializadores têm que se sentar na mesa e desenvolver a saída juntos, para que não sejamos injustos e que não nos demos um tiro no pé, porque, caso contrário, a gente vai estar piorando ainda a situação e não absorvendo as boas oportunidades. Muito obrigado pela reflexão, Roberto. E me faz voltar até para você, Léo, porque o FSC, agora eu estou tentando puxar pela memória aqui, mas nós devemos ter pelo menos uns 25 anos, ou talvez 30 anos já de FSC, né, se eu não me engano. Foi ali pelo início dos anos 90, né, que começou a... Foi isso, né, Roberto? Roberto é um dos pais da criança, por isso que eu estava esperando ele acusar ali. Mas o fato é que o FSC já está aí há algumas décadas, né, Léo? Ainda, enfim, alguns setores de atividade madeireira, como as florestas plantadas, eu acho que já não se discute mais isso, quer dizer, pelo menos no Brasil aqui, a grande maioria das florestas plantadas já está certificada, em processo de certificação, mas no caso de floresta nativa, isso ainda é muito incipiente. Como é que a gente faz, Léo? Como é que a gente aumenta essa base de madeireiras certificadas, entende? De operações florestais certificadas, para a gente poder caminhar nessa direção, né? De diminuir a distância entre o ilegal e o legal no Brasil? O que você nos diz sobre isso, Léo? Olha, André, primeiro eu vou pegar o gancho do mercado. Acho que é importante essa consciência do mercado e que a demanda chegue de forma qualificada, né? Não só exigindo, por exemplo, a certificação, porque a certificação ela é mais um elemento nesse universo, mas eu vou dar o exemplo das espécies menos conhecidas, né?
O mercado hoje ele está sufocando praticamente meia dúzia de espécies e, enfim, para um empreendimento que realmente faz um manejo florestal sustentável ou que quer operar com a certificação florestal, ele não sobrevive tirando meia dúzia de espécies, né? Precisa ter um leque de espécies que vai compor aí esse portfólio e o mercado precisa também estar sensível a isso, né? Então, essa qualificação da demanda é importante. Um elemento também central para a certificação é a questão da sustentabilidade de longo prazo, do empreendimento poder ter uma tranquilidade em operar no longo prazo. E para isso, né, a gente está falando de áreas florestais, ele precisa ter uma quantidade de área suficiente para conseguir operar durante um ciclo de manejo florestal, que, né, pode variar aí de 25 a 30 anos, enfim. Então, para a gente hoje, né, qual que é indo direto para a resposta à sua pergunta, a gente precisa de áreas florestais disponíveis para fazer manejo florestal. Só assim a certificação também vai crescer. E hoje o cenário da Amazônia brasileira a gente só consegue esse crescimento através das concessões florestais. As áreas privadas são pouquíssimas áreas grandes privadas que têm potencial para manejo florestal. O grande potencial estão nas áreas públicas, sejam elas as destinadas, né, como as não destinadas. E aí não vou nem entrar nesse assunto, porque o IPAM é especialista nisso, né, André? O Paulo Moutinho aí pode agregar muito a essa conversa, mas a gente está falando de uma quantidade enorme de áreas não destinadas que simplesmente estão sendo derrubadas, desmatadas, invadidas, e a gente poderia estar dando uma destinação mais apropriada para essas áreas, né? Sendo realizado o manejo florestal. Alguns movimentos já vêm nesse sentido. No final do ano, no começo desse ano, saiu uma portaria, né, interministerial já dando destinação a algumas áreas, possibilitando isso, né? Então, é esse movimento que a gente espera que alavanque o crescimento do manejo e a reboque venha a certificação. Outro elemento que eu queria colocar, André, é que assim, a certificação também ela não é a solução para todos os problemas. Eu gostaria, como Imaflora, reconhecer isso também. Então, a gente precisa através de outros mecanismos de transparência, também mostrar que tem uma atividade madeireira que, de repente, não optou, não alcançou a certificação, mas que opera na legalidade, que tem técnicas, né, de manejo adequadas. Então, a gente tem dialogado muito essa questão da necessidade da transparência das informações, seja desde a origem, né, do plano de manejo, análise por imagem de satélite. Hoje a gente tem muita tecnologia para isso, sistemas de rastreabilidade, como o Roberto falou. Hoje a gente também tem muita tecnologia que vai desde do DNA a chips, enfim, uma série de coisas disponíveis. Então a gente precisa, através dessas informações, mostrar também que tem uma fatia do setor que está operando na legalidade, está querendo fazer a coisa certa, né? E a certificação, ela vem, claro, à medida que é demandado, né? Então, o empreendimento, a gente tem muito essa experiência prática, sabe, André, que quando o empreendimento ele recebe uma demanda consistente do mercado pela certificação, empreende os esforços e consegue a certificação. Hoje a gente não tem visto mais empreendimentos com dificuldades operacionais ou técnicas para se implantar a certificação. Isso já está muito dominado pelos empreendimentos na Amazônia, né? Então, não é uma falta de qualificação ou de conhecimento. Hoje já está muito tranquilo isso. É claro que ela precisa ter motivações econômicas, ela precisa ter investidores também que estão olhando para isso, para que seja feito esse esforço adicional que é a certificação, né? Enfim, acho que é isso. Não, muito legal, Léo. É importante isso que você traz, porque a gente, seres humanos, tem mania de bala de prata para resolver problema, né? Então, todo problema tem lá uma bala de prata, todo mundo procura bala de prata. E na questão florestal, por muitos anos, a certificação foi vista como essa bala de prata, mas acho que é importante isso que você nos traz, porque
Uma coisa é a certificação, a outra é você fazer uma exploração sustentável, e não necessariamente você precisa de ter essas duas coisas no mesmo lugar. E até no caso da Amazônia, né, Léo, você tem vários, a gente fala atividade madeireira, mas ela é diversificada, tem aquela atividade madeireira pequena, localizada para servir o município, você tem aquela um pouco maior, um pouco mais estruturada, né, que vende madeira pré-serrada ou enfim, só pranchas, né? Você tem outras operações que já agregam mais valor, você tem operações que são para exportação, e cada tipo de negócio tem um perfil de clientes e, consequentemente, um tipo de exigência, né? Vis-à-vis certificação ou não. Mas em todas elas, eu acho que o desafio em todo o universo é realmente fazer o bom manejo, é realmente pensar em explorar aquela madeira, mas de maneira que aquela exploração possa voltar, os ciclos continuem, a floresta e a regeneração exista. Não necessariamente precisamos de certificação para isso. É sempre bom ter critérios e princípios, mas eu acho interessante a forma que você nos traz. E só lembrando, né, Léo, a gente, até na Coalizão Brasil, vou agora fazer um pouco de comercial aqui, até porque tanto em Maflora como Arapiaú, nós do IPAM somos membros da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e o ano passado nós fomos instados pelo Congresso Nacional a contribuir com o debate para a construção de um projeto de lei, né, Léo? Você teve super atuante aí, Roberto também, um PL de concessões florestais, que vai exatamente nessa direção de, enfim, acelerar o processo, organizar melhor o processo de concessões florestais, porque temos ainda muita área, viu, Léo? Os números são assustadores, cara. Só de floresta pública não destinada, nós estamos falando mais de 50 milhões de hectares, ou seja, é uma área, 2 estados de São Paulo, mais um pouco até, tá? Só de florestas públicas não destinadas, tá? Que estão sendo agredidas, cara. Ali estão roubando patrimônio público a olhos vistos, né? Nós já perdemos alguma coisa em torno de quase 12 milhões desses 15 milhões de hectares já foram povoados com CAR, né, com Cadastro Ambiental Rural, consequentemente já estão sendo, né, explorados, mais de 2,5 milhões de hectares já foram desmatados nessas áreas. Então, nós estamos, como bem o Roberto colocou anteriormente, estamos perdendo um patrimônio, né, e diluindo o custo para toda a sociedade, né, Roberto? Porque aquilo ali poderia estar sendo usado, esses 11 milhões de hectares, ou uma parte, pelo menos, disso, poderia estar sendo, enfim, implementado manejo florestal, gerando empregos corretamente, exportação, divisas para o Brasil, e, na realidade, está gerando especulação de terra para um grupo de grileiros que não interessam ao país. Então, esse processo, de fato, é aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio, né, Léo? Eu já devolvo para você. O copo meio vazio é, ai, meu Deus, estão destruindo a Amazônia. O copo meio cheio é, puxa vida, se a gente fizer direito, se a gente atrair os bons investimentos e souber aproveitar as oportunidades, a gente pode gerar receita, renda, credibilidade, tudo ao mesmo tempo. Mas diga lá, Léo, você queria fazer... Não, era só um complemento, André, você citou 50 milhões de hectares, a conta que a gente fez, hoje com 25 milhões de hectares, ou seja, metade das áreas não destinadas, conseguiria suprir essa demanda de 9 a 10 milhões de metros cúbicos por ano, tudo baseado em manejo florestal. Não estou falando corte raso, não estou falando desmatamento, então estou falando manejo de longo prazo. Então, para você ter ideia, né, como os números eles são absurdos e como de fato é possível chegar a uma solução, a uma equação, a um manejo aí que possa ser viável, né, de base sustentável, enfim, só para contribuir. É verdade, é verdade. É a luta de todos nós, Léo, mas um dia a gente chega lá. Eu vou voltar contigo, Roberto. Eu queria explorar um pouco a tua experiência como empresário da indústria madeireira, Roberto. Quer dizer, né, sua participação na Mata e essa experiência toda que você teve, porque, no fundo das contas, a atividade madeireira ela existe na Amazônia. São, né, o último dado que eu me lembro de ver do Amazônia eram mais de 4.000 serrarias em operação na Amazônia, ou seja, ela existe, a demanda existe, está acontecendo, tem gente trabalhando, tem empresário, uns mais picaretas, outros menos, que estão ganhando dinheiro com isso, ou seja, é um fato, a atividade madeireira na Amazônia é um fato, mas a gente quer que ela caminhe na direção da mata. O que você reflete sobre isso, Roberto? Você que sofreu na pele, inclusive, essa concorrência desleal, mas como é que a gente consegue trazer pelo menos um pouco mais desses 4.000 aí para dentro do jogo correto? O que você nos traz de reflexão sobre isso, Roberto? Muito difícil. A primeira coisa que me ocorreu é que, infelizmente, eu acho que a gente está jogando fora o copo. Não é nem meio cheio, nem meio vazio. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não
simplesmente, eu acho que a gente tem que olhar esse aspecto, né? Alguns pontos. Primeiro, eu acho extremamente importante essa conversa sobre a importância de um sistema de certificação para atrair investimentos. Então, quando a gente trata de um ambiente tão complexo quanto a Amazônia, a certificação de terceira parte para um investidor é algo muito importante. Então, olhando sob a ótica do empresário, a certificação traz o benefício de um acesso a mercado, mas eu sempre coloquei como esse não sendo o principal benefício, mas sim a capacidade de desenvolver bons sistemas de operação e de dar uma certa confiança para o investidor de que aquele investimento não está indo para um caminho que não seja adequado. Então, tem esse componente. E aí, concordo totalmente que nós não podemos sonhar ou imaginar que tudo seja certificado, mas tem um elemento importante que todo esse sistema de certificação traz, e que vocês mencionaram, que é o componente científico, que é a atenção para o desenvolvimento de conhecimento. Então, uma das questões que surge, eu estou vendo aqui no Q&A, mas tem espécies que têm ciclos mais longos do que 40 anos. Isso precisa ser estudado. E esse envolvimento desse sistema multi-stakeholder, ele traz uma capacidade de geração de informação que a ciência pode utilizar e utiliza para que o conceito do manejo nos trópicos chegue ao mesmo padrão do conceito de manejo já secular do hemisfério norte. Então, o componente da ciência para o mundo empresarial é fundamental para que ele acerte a mão. Então, se por um lado a certificação tem essa importância no campo empresarial de outorgar, de certa maneira, um colchão de garantia de boas operações, por outro lado, ele também favorece demais a capacidade de geração de conhecimento e, super importante, a disseminação desse conhecimento. Acho que a beleza desse sistema é que ele não reserva esse conhecimento só para aqueles que fazem parte do processo, só para aqueles que estão sendo certificados. Então, esse é um aspecto fundamental. Um dos aspectos que o Léo colocou e que é fundamental no mundo empresarial é realmente a amplificação do número de espécies. Realmente, a sustentação em cima de poucas espécies é muito frágil, é fundamental a ampliação para outras espécies, e isso é uma coisa fantástica, porque o que o mercado gosta é de diversidade. Olha a área de pedras e de mármore, você quer texturas diferentes. E uma floresta bem manejada te oferece oportunidades de texturas, de cores, de padrões fantástica. E isso para mim, está no campo das oportunidades que uma empresa voltada, por exemplo, para desenvolvimento de mercados que muitas vezes o pequeno não tem, pode fazer. Por fim, a importância do sistema de concessão. Sem dúvida nenhuma, é aí que se deposita o grande potencial de exploração, uma vez que as áreas privadas, por conta da situação fundiária brasileira, é mais restrito. O sistema de concessão é absolutamente vital, mas ele não pode significar que o governo não participe do processo da operação. E essa participação tem que estar muito centrada na vigilância e no comando e controle. Por quê? Porque as áreas de concessão, principalmente aquelas bem manejadas, elas também oferecem uma oportunidade muito grande para os ilegais. Eles encontram ótimas estradas prontas, pátios muito prontos e organizações que não vão entrar numa disputa policial miliciana com ilegais. Elas não têm esse perfil. Então, isso faz com que grande parte das operações de concessão acabem sendo alvo de ilegais que hoje têm, de certa maneira, uma espécie de vista grossa do Estado, o que faz com que a viabilidade das operações de concessão seja extremamente questionável. Então, se por um lado
existe a discussão que nós já tivemos de preço e de reconhecimento de preço. Por outro lado, existe essa concentração de espécies que faz com que toda a equação econômica se complique, que precisa ser alargada e que, de novo, é uma mega oportunidade. Mas existe também a convivência com o ilegal, que faz com que o sistema de concessões seja bastante pouco utilizado, porque você expõe empreendimentos a uma convivência com a ilegalidade com a qual ele não tem como lutar. Não tem sentido uma operação florestal ter polícia, milícias armadas para combater a ilegalidade. Isso não faz parte do escopo dessa operação. Então, nós temos discutido muito isso com o próprio Estado, dizendo, olha, ok, a concessão é fundamental, mas isso não significa que o Estado entrega a concessão para o concessionário e fecha os olhos, vira as costas e a ilegalidade continue correndo solta. A concessão depende da criação de um ambiente de operação, de um ambiente jurídico, de um ambiente de competição que seja correto. E esse ambiente de competição passa pelo sufocamento da ilegalidade. E o grande desafio no sufocamento da ilegalidade hoje é o falso legal. Ou seja, de alguma maneira, o Estado aceita mecanismos em que um cara completamente ilegal chega ao mercado totalmente documentado. Do ponto de vista de competição, é impossível. Eu prefiro competir com o ilegal sem documento do que o cara como era no passado. No passado eu falava, eu tenho tudo aqui. Agora não, todo mundo tem todos os documentos. O sistema ilegal capturou todo o sistema de regulação e de documentação de um produto. Isso confunde demais o mercado local e também o mercado internacional. Então, um dos grandes desafios do ponto de vista empresarial passa por esses elementos que eu coloquei, mas que um ambiente em que o convívio com a falsa legalidade, que na realidade é um tipo de ilegalidade, obviamente, é só uma forma de dizer, mas que essa falsa legalidade que entrega para o mercado produtos absolutamente legais, entre aspas, documentados, esquentados, isso não é só madeira, o ouro é a mesma coisa, a própria grilhagem de terra passa pela mesma coisa. Então, esse sistema de esquentamento da ilegalidade é o mais perverso de todos. E isso faz com que esses investimentos acabem ficando bastante comprometidos, e aí não tem jeito, o Estado tem que entrar, o Estado tem que agir. E aí não há sistema de certificação que consiga lidar com essa situação. Excelente, Roberto. É uma combinação, né, Roberto, de consciência do consumidor para poder cobrar, inclusive, do Estado, né, que cumpra o seu papel, mas, de fato, não faz nenhum sentido uma operação florestal ter que manter um pequeno exército lá dentro e ainda entrar em conflito com invasores, que é o que a gente vê, né, Roberto? As concessões, as poucas que nós fizemos, acabaram sofrendo com isso, e eu não podia concordar mais. Vou até pular para o Léo, que conhece muito por ser engenheiro florestal, conhece muito mais de madeira. É uma coisa chocante, né, Léo? Como é que a gente ainda tem, talvez meia dúzia, 10 ou 15 espécies que são conhecidas, reconhecidas, etc. E como bem o Roberto colocou, adorei essa analogia, Roberto, com rochas, né? Quer dizer, tem uma variedade quase infinita de texturas, tons, cores, combinações e tal, e a gente fica escravo aí de poucas variedades de madeira. Agora, num passado não tão longínquo, a gente já teve laboratórios, né, de estudos de madeira, isso foi sendo erodido ao longo do tempo. Léo, como é que a gente retoma isso, cara? A gente precisa de estudar mais madeiras, a gente tem que diversificar o conhecimento. Olha a informação faltando aí de novo. O que você fala sobre isso, meu caro? Eu diria que informação não falta, André. Aqui tem vários colegas que estão presentes aqui na sala também. A gente tem muita informação. Os laboratórios existentes, né? No Brasil, a gente está falando, tem o laboratório do IBAMA lá em Brasília, tem o próprio IPT, a gente tem muita informação. Eu acho que o que precisa é uma maior divulgação acerca dessas informações. Pesquisa não falta, informação não falta, isso eu posso garantir. É claro, né, não são para todas as espécies da Amazônia, a gente está falando de realmente muitas espécies, mas só o que tem de pesquisa, certamente a gente já conseguia
aumentar muito esse leque de espécies comerciais. Isso é fato, assim. O que o Roberto falou, eu queria pegar esse gancho que é extremamente importante, né, da questão da falsa legalidade, e aí a importância, de novo, eu vou remeter à questão da análise dos dados, da transparência das informações. Eu queria até trazer um destaque, André, que assim, o Imaflora vem fazendo muito estudo sobre os dados abertos das organizações governamentais. E o IBAMA é um dos que tem cumprido rigorosamente o plano de dados abertos. Então, tem muita informação disponível. As informações hoje de transação de madeira estão disponíveis no sistema do IBAMA, no Sinaflor. É claro que a gente ainda tem os desafios de integração dos sistemas do Cisflora do Pará e do Mato Grosso, isso é uma coisa que precisa ainda avançar, ser trabalhada, mas informação a gente tem. O que precisa ainda nesse campo é análise, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque através da análise dessas informações e das melhorias nos sistemas de eu creio que seria possível reduzir essa questão do falso legal ou da legalização da madeira ilegal, né? Então, hoje os sistemas eles podem ser melhorados, tem meios para melhorar isso, é um desafio, sem dúvida, né? Não estou falando que é tão fácil assim, mas é possível. E uma combinação disso com o comando e controle, não pode deixar de existir. Comando e controle em loco, no chão, na floresta, ele precisa continuar, né? Então, mas só que esse comando e controle, ele pode ser feito de forma inteligente, depois de uma análise de um conjunto de informações para ser muito assertivo. Do jeito que está sendo feito hoje também, acaba se gastando muito recurso com o comando e controle e, enfim, para nada, né? Então, eu acho que é uma combinação dessa, né? Está em voga a questão do Big Data, é isso, precisa ser trabalhada essa informação, né? Então, queria deixar essa contribuição nesse campo aí. Legal, Léo, super, super legal. Evento bom, a gente não presta atenção no tempo, né? E vai chegando rápido, então acho que isso é uma evidência de que a gente está num papo aqui muito legal. Mas estão chegando umas perguntas bem bacanas aqui no chat, e eu vou juntar duas aqui para você, Roberto, que eu acho que vão na mesma direção, tá? Uma é da professora Cláudia Azevedo Ramos, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade do Pará, e a outra que também vai na mesma direção é da Daniela Vilela, do FSC. E as duas perguntam, quer dizer, esses regulamentos internacionais para um comércio legal de madeira são políticas importantes, mas têm conseguido evitar, de fato, o comércio ilegal com origem em florestas tropicais? Essa é a pergunta da doutora Cláudia. E a Daniela, que vai na mesma direção também, Roberto, pergunta, que concorda com a sua fala sobre o fato de que não é a certificação que deixa o produto caro, mas a ilegalidade faz com que a sociedade pague pela diferença. Dessa forma, como fazer com que o consumidor compreenda isso e faça escolhas mais responsáveis? Vai lá, Roberto, você que é o cara. Acho que os sistemas internacionais não conseguiram controlar a ilegalidade, mas conseguiram, sim, reduzir substancialmente. Eu acho que hoje existe uma atenção e um controle muito maior. O Brasil não aderiu a esses sistemas, eu acredito que infelizmente, mas, de uma maneira geral, esses sistemas contribuíram muito. São suficientes? Não. O que resultou? O que resultou foi um afastamento do mercado internacional da madeira tropical. Então, grande parte da redução da ilegalidade não é exatamente pela eficiência desses sistemas, mas sim pelo risco que a convivência com esse ambiente representa para compradores. Nos Estados Unidos, alguém que faz a compra de uma madeira cuja origem foi comprovadamente ilegal vai para a cadeia. Isso faz com que esses profissionais que trabalhavam no trade da madeira se afastassem do produto da madeira tropical. Então, uma parte sim, esses mecanismos contribuem, eles não são suficientes porque eles não contribuíram para o desenvolvimento dos mercados, eles contribuíram muito mais para o afastamento desses mercados do consumo, né? Então, o que é um problema, porque ele deixou esses mercados para quem não liga para eles, que são principalmente alguns países, não vou nomear aqui, mas que recentemente têm se mostrado cada vez mais preocupados com isso, que optam por não olhar esse componente. Então,
é o que você mencionou, é uma ação de exclusão que não contribui para a incorporação dessas tecnologias nesses mercados. Então, acho que esse é um problema. O outro ponto é que, acho que isso já foi amplamente discutido no Brasil, o grande consumo da madeira ilegal é interno. Então, o ponto central no Brasil não é a exportação. A exportação é importante, claro, e tal, mas não, o grande problema está aqui mesmo, está na nossa falta de capacidade de executar essas políticas e esses instrumentos que o Léo mencionou e simplesmente sufocar a madeira ilegal. Então, eu acho que esse aspecto é, no meu entender, o que está faltando. A conscientização do consumidor, ela vem aos poucos, mas eu diria o seguinte, o consumidor também está se afastando desse tipo de produto. É problema demais. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito, especialmente na comunicação, e muito especialmente na comunicação da sociedade civil, para que o movimento super importante de atenção, de conscientização, não resulte num afastamento dos mercados desses ambientes tão importantes e que precisam de um desenvolvimento econômico para que o bem-estar social também ocorra nessas regiões, né? Então, eu acho que o consumidor crescentemente está sendo informado, está sendo conscientizado, mas na realidade, eu acho que a discussão vai além do papel do consumidor, tem sim um papel de comando e controle que precisa ser exercitado e principalmente no sufocamento dessa falsa informação da legalidade. É muito legal esse ponto, Roberto, porque não é negar a madeira, né, Roberto? Não é dizer não para a madeira, e sim dizer sim para a boa madeira. Ao dizer sim para a boa madeira, a madeira que foi produzida em moldes sustentáveis, você está estimulando os bons empreendedores, as boas empreendedoras, que de fato vão fazer o bom manejo e, consequentemente, manter a floresta. Separar o joio do trigo de novo, né, Roberto? Esse é o desafio, realmente. E aí tem informação, eu acho que disponibilizar informação, nós que produzimos informação, eu estou falando alto até para que eu mesmo ouça isso, nós temos que ter a obsessão por fazer essa informação chegar a quem de direito. Nós estamos chegando bem no final aqui. Léo, tem mais uma pergunta legal aqui, se você puder dar uma pincelada assim rápida, é do Marcelo Salazar, essa eu acho que é bem para você, ele faz uma pergunta bem provocativa aqui, olha, como tocar a conversa sobre manejo florestal certificado quando não há fiscalização num mercado inteiramente ilegal, né, como a gente já conversou aqui, com trabalho escravo, cooptação de lideranças locais e comércio de todo tipo de papel, inclusive legais, na real, conseguem garantir manejo certificado legal nesse cenário? Essa é uma boa provocação para ti, Léo. Legal. Obrigado, Marcelo. Essa discussão é super importante. A gente passou rapidamente, mas a gente tem visto, né, quanto o comando e controle tem reduzido. Então, dado os números dos orçamentos das organizações, principalmente IBAMA e outras de comando e controle, então, de fato, essa redução vem trazendo reflexos, enfim, no chão, em loco, né? Na perspectiva da certificação, existe, né, o sistema de monitoramento da certificação, as auditorias, e mais do que isso, a certificação também, Roberto espero que concordar comigo, mas a certificação ela tem um componente também de imagem muito forte para aquele empreendimento que está se certificando. O risco dele entrar num esquema de ilegalidade frente ao que ele pode ter de consequências em perder uma certificação e ficar com a sua imagem marcada nesse mercado, também é um componente adicional, né? A certificação ela trabalha com viés de transparência, então os relatórios públicos, né? Muita informação está no ar, está disponível, e isso também é um elemento adicional para esse controle da sociedade, né? Então, não que, obviamente, justifique a falta do comando e controle, isso precisa continuar, precisa ser aumentado, né, frente ao que temos hoje, e a certificação tem esses outros componentes que são auxiliares para além da auditoria em si, do dia a dia no campo, etc.
E outro elemento que eu queria puxar da conversa do Roberto agora, e aproveitando, André, que né, tem esse público internacional que está ouvindo o canal do IPAM, é que a solução, de fato, não é o boicote. A gente não tocou nesse assunto, né? A gente está sempre falando aqui que a solução é qualificar a demanda, né? É aumentar o leque de espécies, diminuir a ilegalidade, e eu queria trazer esse elemento que é o que a gente não quer. Na verdade, o que a gente não quer é o boicote ao uso da madeira, né? Isso a gente já discutiu, eu não muito, Roberto, né, no início aí do sistema FSC, então década de 90, mas que veio à tona essa questão do boicote, foi aí que surgiu o sistema FSC e os sistemas de certificação, e eu vejo às vezes agora a gente voltando para isso, a palavra boicote passando, e isso não pode acontecer. A gente tem que mostrar de fato que tem solução, que o manejo florestal é uma solução para a Amazônia, a certificação está aí como um elemento que comprova isso. Enfim, essa discussão também eu queria deixar como um recado aqui, que é importante. Eu não podia concordar mais, acho que o Roberto concorda, ele está balançando a cabeça. Eu gosto até de dizer, viu, Léo, que boicote resolve o problema da consciência de quem está boicotando, mas não ajuda em nada a resolver o problema. Tá? Então, boicote realmente é se esconder, né? O cara fechar o olho. Esse negócio não é comigo, mas é com ele, é com ela. A Amazônia é um problema ou é solução para problemas de todos nós. Então, não vamos fechar os olhos, e boicotar é fechar os olhos. Mas, gente, olha, por mim, esse Amazoniar tinha que durar mais 1 hora, gente. Eu vou já fazer aqui uma reclamação com os organizadores, porque o papo está excelente, pessoal, entende? Foi uma riqueza enorme. Roberto, Léo, eu não tenho como agradecer vocês aí pela contribuição nesse debate. Tá? O Amazoniar não para por aqui, né? A gente está fazendo eventos em torno de a cada 2 semanas, tá? São eventos que discutem temas diferentes, já discutimos acordo Mercosul-União Europeia, né? Já tivemos outras discussões. O próximo vai acontecer ali um pouco antes do Carnaval, em torno de, na primeira metade de fevereiro ainda. Tá? Nós vamos discutir, acho que eu comentei no começo, questão de produção e consumo consciente, qual que é o papel dessa, né, da produção e do consumo sustentável, qual é o papel do comércio internacional nessa dimensão da produção e do consumo sustentável. Fiquem ligados aí nas redes. Tá? Eu acho que foi riquíssima a conversa, pessoal. Tá? Não vou nem tentar resumir essa riqueza tão grande, mas acho que o fio da meada principal aqui, pessoal, atividade madeireira, ela pode sim ser sustentável. Há formas de se fazer de maneira sustentável. Não desistam de madeira, continuem comprando madeira, mas usem critérios, busquem informações para comprar boa madeira. Estado brasileiro, haja, policie, fiscalize, cumpra o seu papel. Ao o Estado cumprir o seu papel, os bons empresários, como bem o Roberto colocou, virão investir. E esses bons empresários gerarão bons empregos, gerarão boas divisas para o país e ajudarão, através de um bom manejo florestal, né, Léo, a cuidar desse patrimônio que é a Amazônia. Manejo bem feito conserva florestas, como colocou o Roberto Vac. Então, com isso, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês dois, Roberto e Léo, pela discussão excelente, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, parabenizar aí meu caro Lucas Ramos, que esteve organizando todo esse processo, que, na realidade, foi o idealizador desse programa Amazoniário. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco e fiquem ligados. Daqui mais 2 semanas, um pouco mais do que isso, nós estaremos discutindo produção e consumo sustentáveis e o papel do mercado internacional nessa questão. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, boa noite, bom final de manhã para aqueles que estiveram aqui conosco. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Roberto. Obrigado. Léo, tudo de bom, meus caros. Tchau, obrigado, André. Um abraço.